Boa tarde. Eu estou pretendendo começar uma série sobre mitologia grega. Primeiro vamos tentar definir mitologia. A origem da mitologia está intrinsecamente ligado com a origem da filosofia, com uma ideia, com uma busca por uma explicação para o mundo. É claro, você pega um povo antigo de 5.000 anos antes de Cristo, você vai ver que eles já têm questionamentos de uma origem do mundo que eles não têm base para descobrir. Então eles precisavam de uma resposta para explicar o mundo, precisavam de uma explicação para o mundo. E a mitologia é isso. É uma descrição do mundo fantasiosa, ou em forma de uma ficção, para dar ao homem uma ligação com o mundo. Você vai pegar muito essa ideia na origem da humanidade. É justamente nesse ponto que a humanidade muda o intelecto drasticamente. Quando ela começa a criar uns mitos fundadores, mitos que vão explicar, mitos que vão justificar uma união de um povo. Por que existe uma nação? Porque existe um mito fundador. Existe uma nação porque um deus, um herói, alguém fez alguma coisa e deu origem àquele determinado povo. Isso é o que gera a união da humanidade. Então a mitologia está extremamente ligada com o início do desenvolvimento da humanidade. Então a gente vai falar sobre mitologia e basicamente a minha favorita é a mitologia grega, então vou focar nos meus vídeos sobre ela. E a mitologia grega, ela tem traços muito complexos que não dá para me explicar, que eu não domino também, então eu vou tentar dar uma resumida naquilo que eu entendo com a mitologia grega. A mitologia grega ela sempre foi usada muito como arquétipo. Freud já falava isso, arquétipo coletivo da mente. Ele usava muito esses exemplos, porque ele dizia que aquelas histórias ali eram histórias que foram criadas ao longo de milhões de anos, e essas histórias elas tinham explicações que estavam muito no inconsciente coletivo. A necessidade de um herói, a necessidade de um líder, tudo isso estava no inconsciente coletivo. Esse é o posicionamento de Freud. Uma coisa que a gente precisa saber sobre os mitos também é que, obviamente, eles não são muito racionalmente interpretados, não. Eles são uma coisa muito viajada mesmo. Mas, enfim, quando um grego olhava para o mundo e queria uma explicação, ele precisava de uma história que unificasse aquele povo, que unificasse a sua cultura e, portanto, ele cria uma mitologia. Então vamos explorar um pouco a mitologia grega com a origem do mundo. Qual era a origem do mundo para a mitologia grega? O mundo começa mais ou menos assim. Existe o caos, e o caos não é exatamente um deus, ele é o tudo e o nada, mas ele não é um deus onipotente. Só que o caos é tudo e o nada. E um ser que é tudo e nada, ele tende a ficar entediado. Então um dia o caos estava entediado e resolveu criar Gaia, que é o planeta Terra. Ele criou também, ele empolgou depois que ele criou Gaia, viu que era interessante criar coisas, e criou Tártaro, que é o submundo, Éridus, que é a escuridão, e Nix, que é a noite. Sendo que esses dois são gêmeos, o que é bem redundante, né? Escuridão e noite é quase a mesma coisa. Mas a coisa central aqui agora é Gaia. Porque Gaia também aprendeu a criar coisas. Gaia criou Urano, que é os céus, criou Oreias, que são as montanhas, e Pontos, que é o mar. Você vê que Gaia estava enfeitando ela mesma, né? Ela achou que ela estava muito, muito feia, muito sozinha, resolveu criar um céu, uma terra, uma montanha, um mar.
Só que Gaia, aí agora começa a ficar meio Game of Thrones a história, porque né, vai ter incesto até não querer mais. Gaia começa a ter filhos com Urano, que era filho dela. E eles vão ter 12 filhos. Theia, que é a visão. Feb, é a lua. Mnemosyne, que é a memória. Themis, é a justiça. Tétis, é a água. Reia, é a maternidade. Crios, as constelações. Iápeto, é a mortalidade. Oceanos. Céus, é o conhecimento. Hyperion, é a luz. E o melhor de todos, o protagonista de todos, que é Cronos, o tempo. Esses são os 12 titãs. São os 12 poderosos da mitologia grega. Só que, embora eles são poderosos, nem sempre eles são muito relevantes. Alguns aí vão ficar bem esquecidos, dependendo da onde a história caminha. Mas, enfim. Depois que Gaia e Urano tiveram os 12 titãs, não tinha muito controle de natalidade naquela época, mas Gaia não, Urano, né? Porque é sempre o homem que se preocupa com o número de filhos. Ele resolve que não é mais para ter filho. Por quê? Porque os filhos começaram, depois de 12 foi a cota, já tinha atingido a cota máxima que o universo queria de deuses. Então, depois dos 12, começou a nascer um monte de bicho deformado. Começou a nascer os ciclopes, os gigantes, uns bichos de 7 cabeças, um ser mitológico que tinha 100 braços, né? E Urano não gostou daquilo, né? Ele achou os filhos dele feios e mandou prender tudo. Mandou tudo pro submundo, né? Pra mostrar que o submundo tinha que ter alguma utilidade, né? Mandou tudo pro submundo, que é dentro de Gaia, que é dentro da Terra. Se você for procurar lógica, não vai achar. É claro que a Terra ficou chateada. Gaia ficou chateada. Por quê? Porque além de ser filho dela, prendeu dentro dela. Então, deve que aquilo dava uma dor de barriga, né? Mas o mais coisa de dentro da mitologia é que você tem que entender que cada um desses deuses representa coisas do mundo. Você vê que a Gaia criou o céu, criou o mar e tal. Era a forma dos gregos implicar, dar uma explicação para a origem do mundo. Era uma maneira daquele povo explicar a origem do mundo. Por exemplo, entre os 12 titãs, eles tiveram filhos também entre eles, né? Claro, tudo incesto, né? Só tinha eles no mundo. E quem cria a humanidade é um tal de Prometeus, que é filho do Iápeto, um dos 12 titãs. E nisso aí você tira uma lição interessantíssima. Por quê? Porque em quase qualquer mitologia, quase qualquer explicação para o mundo, a humanidade é filho de um deus poderosíssimo, do principal e tal. Mas na mitologia grega não. Quem criou a humanidade foi Prometeus. A humanidade é problema de Prometeus. Zeus não tá nem aí, meu. Zeus a gente nem chegou em Zeus ainda, mas Zeus não tá nem aí para a humanidade. E isso é uma diferença brutal na hora de entender esse pensamento mitológico dos antigos gregos, tá? Zeus é tudo menos legal com a humanidade. Ele não tá nem aí para a humanidade. Bom, essa família que eu disse é a primeira geração dos deuses, tá? Dos filhos de Gaia com Urano. Para deixar um gancho para o próximo vídeo, aconteceu o seguinte. Gaia estava de saco cheio de ter filho com Urano, que tá nascendo só filho deformado, e Urano mandando prender dentro dela, porque tava dando uma dor de barriga danada. E Gaia resolveu armar um plano contra Urano. Urano era o rei dos deuses até então, tá? Caos criou Gaia, Gaia criou Urano, e Urano era o homem, mandar chuva da casa, era o macho alfa dos deuses. Mas Gaia tava de saco cheio daquilo. E toda hora Urano ficava em cima dela. Repara a analogia, o céu em cima da terra. Fazendo o quê?
fazendo filhos. Urano não saía de cima de Gaia por nada. Era 24 horas por dia fazendo filho. A Gaia já tava de saco cheio já, não queria mais ficar curando mais de jeito nenhum, sabe? Já tava, tinha transpassado já todos os desejos que ela tinha pelo cara. E ele ficava em cima dela o tempo todo fazendo mais filho. E ela já não aguentava mais. Então Gaia armou um plano. Ela procurou, Gaia é a Terra, ela procurou um mineral nela mesma, né? É a Terra. Achou um mineral chamado Adamantium, que provavelmente é a analogia do Wolverine. Ela achou o Adamantium e fez uma foice de Adamantium. Adivinha pra quê? Pra cortar o pau do marido dela fora, porque ela já não aguentava mais ter filho com ele. E o Urano não saía de cima dela de jeito nenhum, e ela precisava de um plano pra se livrar do Urano, porque ela não queria mais o Urano em cima dela o tempo todo. Então ela chegou pros 12 titãs, os 12 filhos dela, e falou que ela tava pretendendo dar um jeito no Urano. E claro, todos os titãs ficaram com medo, porque o Urano era o chefão de tudo e tal. Todo mundo achou que a ideia de Gaia fosse idiota. Menos um. Um dos deuses achou a ideia genial e gostou da ideia, já não estava muito satisfeito com o pai mesmo. E você vê que isso já tem uma bela analogia de briga de filho com o pai por posse, por atenção e por afeto da mãe, né? Freud vai pegar muito isso depois. Mas Cronos aceita a proposta de Gaia. E qual que era a proposta de Gaia? Era um negócio mais ou menos assim: seu pai vai vir, e quando seu pai vier, você sai do nada com essa foice na mão e corta o pau dele fora. Tá esquisito, eu sei. Mas é isso que é mitologia grega. E Uranus aceita. Então, Cronos aceita. Cronos vai esconder. E quando Urano, que é o céu, se aproxima da Terra para fazer mais um filho, Cronos sai e corta o negócio do pai fora. O pai fica humilhado e vai embora. O céu sai de cima da Terra e vai para o céu. Repara que isso tem uma conotação muito interessante na mitologia também, que é a ideia de cosmos. O universo do jeito que ele tem que ser. O céu tem que dar um espaço para a Terra. Porque se o céu não der um espaço na Terra, não existe nada além do céu e Terra. Então o céu tem que se afastar da Terra para poder existir alguma coisa. Cronos faz isso. E quando o céu vai embora, o pai vai embora, o Urano vai embora, Cronos assume o lugar do pai. Só que quando Gaia deu essa ideia de cortar o negócio do pai fora, do Urano fora e Cronos assumir o lugar, o objetivo era tirar os ciclopes que estavam dentro dela, que estavam dando dor de barriga nela, os filhos deformados que estavam dentro dela. Só que Cronos trai Gaia. Porque ele também não estava muito afim de ter um monte de irmão deformado andando no mundo. E ele decide que não vai cumprir com o acordo com a mãe dele. Ou seja, Cronos é o primeiro vacalhado da história grega. Segundo a mitologia grega. Ele aceita a proposta de Gaia só para destronar o próprio pai e tomar o lugar dele, mas ele não cumpre com o que promete. E aí Cronos assume o trono do mundo, vira o maior deus, o deus mais poderoso da mitologia, e mantém os ciclopes no submundo. Gaia fica pistola e joga uma maldição em Cronos. Ela avisou para ele que era para ele tomar cuidado, porque do mesma maneira que ele tinha traído o pai dele e tomado o trono, um dos filhos dele faria a mesma coisa com ele. Mas isso vamos deixar isso para o próximo vídeo. Mas eu não sei se eu consegui, mas o objetivo era mostrar a necessidade de um povo antigo de criar a origem, de explicar a origem do mundo.
está muito intimamente ligado à origem da filosofia, porque é o primeiro pensamento, é a primeira vez que a humanidade olha para o mundo e começa a questionar o que que é aquilo, o que que é o céu, o que que é a terra, o que que é o mar, da onde que isso veio. Então isso está intimamente ligado com a origem da filosofia.